palavra diz, palavra não, o texto diz, depois de poupar a vida de Saul dentro da caverna, Davi revelava-se e mostrava o pedaço da orla que havia cortado do manto real. O rei, que o perseguia com 3.000 soldados, só então percebe que esteve à mercê do inimigo e nada sofreu. A reação de Saul, lágrimas e confissão, evidencia o contraste entre duas essências, a de alguém dominado pela inveja e a de um homem moldado por Deus. A cena ensina que nossas atitudes não podem depender do comportamento alheio. Elas brotam daquilo que realmente somos. É isso aí, né? Por isso que a palavra fala que da boca sai do que o coração está cheio. As nossas atitudes são assim. Se estamos cheios de Deus, vai sair palavras que edificam, atitudes que estão coerentes com aquilo que eu creio, não é? Então, nesse caso aqui, é bem isso que o pastor quis dizer, não é? Que afinal de contas ele estava sendo perseguido por Saul e Davi teve todas as oportunidades e nada fez. O contrário. E não desagradou a Deus por isso. O item 1, o mal procede da essência má. Quem pode ler? Amém. Então, a verdadeira identidade de uma pessoa se manifesta nos frutos. O crente dá frutos e frutos bons. A palavra fala que conhece os frutos pela árvore, não é? Então, se a árvore for boa, certamente se a semente foi boa, vai gerar boas árvores, vai gerar bons frutos. Então, essa é a essência do crente. O crente em Deus, ele precisa realmente dar bons frutos. Dar bons frutos na sua postura, não é? No seu falar, no seu pensar e no seu agir. Isso é dar bons frutos. E Deus espera isso de cada um de nós. Então, a verdadeira identidade de uma pessoa se manifesta nos frutos. Se fomos regenerados por Cristo, nossas respostas aos ataques precisam refletir a nossa nova natureza. É no confronto com a injustiça que a nossa essência se revela. É exatamente, é no confronto com o problema que nós vamos verdadeiramente tomar atitudes. Se estamos com Deus, a nossa essência está com Deus, as nossas atitudes vão ser coerentes com as coisas de Deus, com aquilo que Deus espera. Agora, se nosso coração está separado de Deus, nós vamos entrar na essência natural, aí vamos tomar atitudes ao natural e não na dependência de Deus. Então, a nossa essência está em Deus. Por quê? Porque nós somos de Deus. E Deus habita em nós através da pessoa do Espírito Santo. E somos conduzidos por Deus. A princípio, devemos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, para que as nossas atitudes, o nosso pensar, falar e agir esteja dentro da forma de Deus. Formatado nas coisas de Deus, na vontade de Deus. E a nossa vontade, portanto, submissa sempre à vontade dele. Isso fala de dependência de Deus. Quem pode ler o item 2? A vitória da essência boa.
atitude mostra que a verdadeira força não está em reagir com agressividade, mas em confiar no caráter justo de Deus. Escolher o bem quando o mal parece justificável demonstra maturidade espiritual e preserva o coração da contaminação. É uma forma de declarar com atitudes que Deus é o juiz e defensor do justo. Amém. Então, queridos, Davi entendeu que a justiça pertence ao Senhor. A justiça pertence a Deus. Justamente por ele ter entendido isso, que ele não tomou uma atitude que os seus soldados queriam que ele tomasse. Foi Deus que enviou. Portanto, não é? Tira a vida de Saul. Mas ele entendeu, não, essa justiça pertence a Deus. Essa vingança não é minha, é de Deus. Então, queridos, a justiça pertence a Deus. Tem que julgar, não cabe a nós julgar. Deixa que Deus julgue, porque a justiça dele é perfeita. A Bíblia fala que Deus é o justo juiz. A Bíblia fala, o próprio salmista fala, lá em Salmo 7, se não me engano, alguma coisa assim, ou 79, em alguns salmos fala que Deus é o justo juiz. Algumas versões fala que Deus é reto juiz. Então, se ele é o reto juiz, o justo juiz, deixa que Deus julgue. Davi entendeu isso. Então ele falou, não, esse juízo pertence ao Senhor, não a mim. Então, escolher o bem quando o mal parece justificável demonstra maturidade espiritual e preserva o coração da contaminação. É uma forma de declarar com atitudes de que Deus é o juiz e defensor do justo. E nós somos esse justo, porque é Jesus que nos justifica. Não é? Jesus é que nos justifica. E se é Ele que nos justifica, na ótica de Deus nós somos justos. Então esse juiz está com Deus e ele defende o que lhe é justo. Então, glória a Deus por isso. Então Davi entendeu isso. E olha que no momento que requeria uma atitude imediata, não é? Uma atitude imediata, aquela situação entre Davi e Saul naquele momento, requeria uma atitude imediata. Ou eu ajo assim, ou eu me retraio. Ele julgou a atitude correta, o juízo é de Deus. Ele só quis mostrar, olha, você vacilou, senhor Saul. Ele tirou uma parte do manto de Saul, não é? Então, queridos, deixa Deus julgar. Não julga, não. Entrega para Deus. Senhor, eu entrego a situação nas tuas mãos e declaro que o Senhor, como justo juiz, vai dar a sentença que achar que deva. Não por mim, mas por ti, Senhor. Então é isso, que nós possamos cuidar dessa situação desse jeito, porque ele falou que a minha mão não será contra ti. Muito bem, se a mão dele não era contra Saul, o juízo também não. Então, se a nossa mão não é também contra o próximo, o nosso juízo também não, deixa por conta de Deus. Porque Deus não erra, nós erramos nos nossos julgamentos. E como erramos? Não é? O item 3, o bem constrange o ofensor. Quem pode ler? Ao perceber a generosidade de Davi, Saul chora, reconhece o erro e admite, mas justo és do que eu. Essa confissão nasce do constrangimento causado por uma atitude de bondade inesperada. A resposta de Davi desarma Saul. O apóstolo Paulo descreve esse efeito ao dizer que o bem feito ao inimigo. Amontoa brasas vivas sobre a sua cabeça. Romanos 12, 20. Não se trata de punição, mas de uma chama que aquece a consciência e pode levá-lo ao arrependimento. Respostas cheias de graça têm o poder de tocar corações endurecidos. Não é fraqueza agir com bondade diante da injustiça. É sinal de confiança na justiça de Deus e de firmeza de caráter. Amém. Então, aqui, interessante, o apóstolo Paulo descreve esse efeito ao dizer que o bem feito ao inimigo
amontoa brasa sobre a sua cabeça. Se nós podemos abençoar, amaldiçoar, por quê? A Bíblia fala que nós devemos orar, abençoar até os nossos inimigos. Não é até os nossos inimigos, devemos abençoá-los. Então, Davi entendeu isso. E Paulo declara isso lá em Romanos 12, 20. Quem faz assim, toma atitudes boas com os inimigos, igual Davi tomou uma atitude contra o seu inimigo, uma atitude louvável, dentro do propósito de Deus, diante de um inimigo, amontoa brasas vivas sobre as suas cabeças. Deus reconhece esse coração pronto diante de Deus. Deus reconhece. Glória a Deus por isso. Resposta cheia de graça tem o poder de tocar corações endurecidos. Não é fraqueza agir com bondade diante da injustiça. Não, não é fraqueza. Pelo contrário, é força em Deus. É temor a Deus. E nós precisamos ter temor a Deus. Sempre. Então, não é fraqueza agir com bondade diante de injustiça. É sinal de confiança na justiça de Deus e de firmeza de caráter. O caráter do crente não pode ser vacilante. Uma hora está lá em cima, uma hora está embaixo. Sabe, essa oscila. Uma hora você está na cruz, outra hora você já desceu da cruz. Não é? Então, nós temos que estar firmes em Deus sempre, constantemente. Porque nós somos moldados por Deus, na forma de Deus, e hoje quem habita em nós é o Espírito Santo de Deus. Vamos falar um pouquinho agora desse 1 Samuel 24, de 8 a 22. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez reverência com o rosto em terra. Disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi foi para procura de fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, no fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio mais antigo, porém a minha mão não está contra ti. Após quem saiu o rei de Israel, a quem persegue, a um cão morto, a uma pulga, seja o Senhor o meu juiz, e julgue entre mim e ti, e veja e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livres da tua mão. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: é isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz alta. Disse a Davi: mais justo és do que eu, pois me recompensaste com o bem, e eu te paguei com o mal. Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Porque quem há de quem, encontrando o inimigo, deixa ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, tenho certeza de que serás o rei, e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome na casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e este se foi para a sua casa. Porém, Davi e os seus homens subiram ao lugar seguro. Aqui é esse histórico, nós já falamos algumas vezes sobre isso. Na verdade, essas lições elas vão se tornar um pouco repetitivas em alguns termos, não é? Vai voltar a alguns assuntos, mas é importante que a gente entenda que Davi foi dirigido por Deus, foi guardado por Deus.
nessa atitude que ele tomou contra Saul. Esta passagem nos ensina que é crucial ter humildade e sensibilidade para reconhecer o próprio pecado, em vez de apenas focar nos erros alheios. Outras lições importantes são a confiança em Deus para julgar a respeito do próximo, mesmo sendo um inimigo, e a aplicação da graça em todas as situações. Bom, queridos, vamos falar sobre esse primeiro tópico que está aí no nosso livro, que é o mal procede da essência má, conforme já foi lido. Né? E a referência para essa situação é o versículo 24:13, que nós já lemos no texto. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos. Porém, a minha mão não está contra ti. Isso é o que Davi está falando. O que nós podemos aprender com esse pequeno versículo? Primeiro, mesmo que Saul estivesse perseguindo Davi injustamente, Davi se recusou a prejudicá-lo, pois Saul era um rei ungido pelo Senhor. Respeito pela autoridade. Respeito pela autoridade, porque afinal de contas, Davi já era rei, mas não estava no trono. Saul estava no trono, mas não era mais rei. Mas ele era autoridade levantada por Deus sobre Davi e sobre todo o povo de Israel. Não é? Então, respeito pela autoridade. E a Bíblia é muito clara quando diz sobre a autoridade. Está lá em Romanos 13:1. Ele diz o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Todas as autoridades procedem de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, todas as autoridades procedem de Deus e foram instituídas por ele. Então, é dever nosso respeitar as autoridades. É dever nosso. Primeira autoridade maior, Deus. Não é? Mas autoridades, homens, estão sobre as nossas vidas. Então, o respeito às autoridades é de capital importância. E é de capital importância que o crente, que não ore somente pela sua casa, mas ore também pelas autoridades, a nível municipal, local, a nível estadual, a nível federal. Porque o que vai mudar esta nação não é o fulano X ou Y, é a igreja que ora. É a igreja que intercede, que paga o preço da intercessão por essas autoridades. E Deus levanta a autoridade segundo o seu coração e as coisas vão melhorando. Essa é uma questão espiritual. Então, queridos, que nós possamos ter respeito pelas autoridades. Que autoridade? Pelo nosso pastor, pelos pastores, pelos líderes espirituais que nós temos. Isso é de capital importância. Outra coisa que nós podemos aprender: lealdade e temor a Deus. Davi foi leal, primeira autoridade, leal a Deus e temor a Deus. Porque se ele não tivesse temor a Deus, ele tinha feito o que os outros pediram para fazer, tirar a vida de Saul, mas com temor a Deus. E se nós tivermos temor a Deus no nosso coração, queridos, eu quero dizer uma coisa: as nossas atitudes vão ser sempre coerentes com as coisas de Deus. Porque eu tenho temor a Deus, porque eu sei que aquilo vai agradar ou não vai agradar a Deus, e eu preciso agradar a Deus, porque como crente que eu sou, filho e co-herdeiro em Cristo Jesus, eu preciso ter temor àquele que me resgatou. Lá no mundo, a gente não tinha muito temor, e hoje o mundo está cheio de pessoas que não têm temor algum. A gente vê aí nas internet da vida, não é? Então, querido, lealdade e temor a Deus. A lealdade de Davi era baseada no temor a Deus, que o impedia de agir contra o seu inimigo quando teve a oportunidade. Esse temor a Deus é que impediu Davi de agir contra Saul. Temor a Deus. Ele foi leal com a autoridade, ele foi leal a Deus, e foi por temor a Deus que ele não fez o que queriam que ele fizesse. Davi demonstra que o que realmente
define o caráter de uma pessoa são as suas ações. O que demonstra o caráter de uma pessoa são as suas ações, as suas atitudes, a sua postura. Porque eu posso falar, eu creio, mas será que eu vivo a palavra de Deus? Eu creio, mas será que eu estou vivendo ela no contexto completo? Fácil não é, mas é possível. Então, o que vai demonstrar se uma pessoa realmente... Davi demonstra que o que realmente define o caráter de uma pessoa são as suas ações, as suas atitudes. E essa atitude de Davi de não tirar a vida de Saul quando teve a oportunidade demonstra que o seu caráter de temor de um homem de Deus. Também, além de tantas outras características boas que ele teve, não é? Ele poderia ter matado Saul, mas o fato de não ter o feito provava que não havia maldade em seu coração. Não havia maldade em seu coração, mas tinha temor de Deus. Que nós também possamos não ter maldade no nosso coração, mas ter temor a Deus, porque assim as nossas ações vai mostrar o caráter que nós temos. Outra coisa, Davi confiava que Deus estava no controle e que ele julgaria a situação entre ele e Saul. Ele Deus, tá? Que Deus julgaria a situação entre ele e Saul, sem que Davi precisasse tomar a justiça em suas próprias mãos. Então ele confiava em Deus. Eu confio no Deus que eu sirvo. Confie você também no Deus que você conhece. Dentro da sua maturidade que você tem hoje, confie no Deus que você conhece. Quanto mais eu amadureço em Deus, mais eu vou confiar em Deus. Porque não é só que eu aprendo de Deus, mas eu recebo de Deus as benesses que Ele tem, as promessas que Ele tem para a minha vida. Isso mostra que eu estou no caminho certo. Quando Deus me abençoa, quando Deus responde às minhas orações, só faz me fortalecer em Deus. Glória a Deus por isso. Então, Davi confiava que Deus estava no controle. Então, tenha confiança você também, que Deus está no controle da sua vida. É nos mínimos detalhes. É numa viagem que você vai fazer, que Deus vai adiante, guardando a ida, guardando a volta. É isso. É confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Eu tenho certeza, Deus está no controle de todas as coisas. A vontade dele é boa, perfeita e agradável, mas eu creio que Ele está no controle de tudo. Isso é confiar em Deus. Que Ele julgaria a situação entre ele e Saul, sem que Davi precisasse tomar justiça em suas próprias mãos. Então, quer dizer, a justiça não pelas próprias mãos, não. Deixa que Deus justifique. Eu sou justificado por Deus, mas Deus exerça o seu próprio juízo diante das situações. O item 2, a vitória da essência boa. Minha mão não será contra ti, está no versículo 12. Julgue o Senhor entre mim e ti, vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. A minha mão não será contra ti. A minha mão não será contra o meu próximo. A minha mão não será. O que nós aprendemos com isso? Em vez de buscar a própria vingança, Davi confia que Deus julgará entre ele e Saul. Já está falando, e vamos falar tantas vezes quanto for preciso. Ele confiava que essa situação pertencia a Deus, esse julgamento. Ele era o juiz disso, porque Deus é o juiz final. Deus precisa ser o nosso juiz final diante de cada situação. Que eu decidi por mim mesmo, eu posso me incorrer em uma decisão errada, que num primeiro momento pode até parecer que está certo, está dando certo, mas pode gerar frutos ruins mais adiante. Mas se eu sigo a direção de Deus, eu busco de Deus, eu entrego para Deus e Ele vai me dar a direção a fazer, Ele é o juiz, pode ter certeza, vai dar tudo certo. Em vez de resolver conflitos com força ou raiva, devemos confiar que Deus cuidará da justiça, permitindo que sejamos pacientes e não retaliemos. Queridos, quando nós, em vez de buscar a própria vingança, Davi confia que Deus julgará entre ele e Saul.
A uns Deus exalta, a outros Deus abate, diz a palavra de Deus. A uns Deus. Se você aprende a depender de Deus diante de todas as situações, você é exaltado diante de Deus. O seu inimigo será abatido. Saul, nós podemos ver isso na história de Saul e Davi. Deus exaltou a Davi e abateu a Saul. Mas deu todas as oportunidades que Saul precisava para corrigir a sua rota. Ele teve todo o tempo necessário para isso. Mas o que estava nele não permitiu. E maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é Deus em nós, e Deus em nós é a esperança de glória, e Deus vai nos exaltar diante das situações. Muito bem. Perdi aqui, mas vou achar de novo. Aqui. Davi se recusa a levantar a mão contra Saul, mesmo quando tem oportunidade por reconhecê-lo como ungido do Senhor. O que ele fala? A minha mão não será contra ti. Lealdade e respeito pelo ungido. Lealdade ao ungido de Deus, que era ungido de Deus. Saul era ungido de Deus. Ele foi escolhido como rei. Ele foi abençoado como rei. E teve o Espírito Santo de Deus nele também. Depois foi tirado, é verdade, mas ele foi escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel. Era, portanto, ungido de Deus. Lealdade e respeito pelo ungido de Deus. Quem é o ungido de Deus? Eu, você, o nosso irmão é o ungido de Deus. Separado. Alguns são separados para a obra, não é? Pastores, líderes, etc. Lealdade e respeito para com eles. A lealdade verdadeira é demonstrada mesmo em situações adversas, sem buscar benefícios pessoais. Devemos respeitar as pessoas, mesmo nossos inimigos, e não agir por conveniência. Nunca por conveniência, mas dentro da direção de Deus. Dentro da direção de Deus. A nossa lealdade é demonstrada pelas nossas atuações ou pelas nossas ações diante das circunstâncias, mesmo sendo elas adversas. E essa lealdade que Davi teve era uma situação adversa, completamente adversa. E mesmo assim ele foi leal com Deus, leal com o ungido de Deus. Glória a Deus por isso. Davi mostra que não devemos responder o mal com o mal, mas sim buscar reconciliação e paz, vencendo o mal com o bem. Sempre vencer o mal com o bem. Mesmo que a pessoa... Por isso que a Bíblia fala que devemos orar pelos nossos inimigos. Devemos orar pelos nossos inimigos. Necessário jejuar, jejue pelos nossos inimigos. Devemos buscar a presença de Deus e entregá-los na presença de Deus. Então, queridos, Davi mostra que não devemos responder o mal com o mal, mas respondamos o mal com o bem. Porque se eu tenho a oportunidade, como conhecedor de Deus, de fazer o bem para o meu próximo, fazer o mal, por quê? Se eu posso abençoar, amaldiçoar, por quê? Não é? Então é vencer o mal com o bem. Outra coisa, a atitude de Davi demonstra uma sabedoria que o protege de armadilhas. Ele não se entrega a Saul, mas age com cautela e sabedoria, mostrando que não deve se deixar enganar, mesmo na busca por reconciliação. Em todas as situações. Essa situação de Davi e Saul aqui nessa caverna era uma situação adversa. Era uma situação totalmente adversa. Porque poderia ter tomado uma atitude danosa para si mesmo, não é? Mas ele tomou uma atitude coerente com a vontade de Deus. Então, amados, sabedoria e cautela nas nossas decisões. E a Bíblia fala, se te falta sabedoria para lidar com isso, com aquilo ou com aquilo outro, busque a Deus, que a todos ele dá liberalmente. Tiago 1,5 fala justamente isso. Se lhe falta sabedoria, busque a Deus. Lembra de Salomão? Deus deu a oportunidade pelo que tu queres, peça. Quer riqueza? Te dou. Quer um status? Te dou. Não é? Não, Senhor, eu só quero sabedoria.
e Deus deu sabedoria. E junto com a sabedoria veio também a riqueza. Glória a Deus por isso. Então, devemos ter sabedoria prática ao lidar com conflitos. Sabedoria prática, não somente conhecimento, é diferente. Eu ponho a sabedoria na prática, sabedoria prática ao lidar com conflitos, sem nos colocar em situações de abuso, mas também sem nos deixar levar pela ânsia de vingança, ou a vontade, ou o desejo de vingança. Mas que possamos buscar sempre essa sabedoria de Deus. Cautela nas nossas decisões. Cautela para administrar os problemas. E buscar a sabedoria que vem do alto. Buscar a sabedoria que vem do alto. Assim pode ter certeza, as coisas vão dar certo, em nome de Jesus. O item 3, o bem constrange o ofensor. Está lá em Samuel 24, de 16 a 20, que fala o seguinte: tendo Davi acabado de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul, é isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz alta. Disse a Davi, mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te paguei com mal. Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Porque quem há que, encontrando o inimigo, deixa por bom caminho? Deixa-o ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, tenho certeza de que serás rei de um reino de Israel, há de ser firme nas tuas mãos. Glória a Deus. Então, Davi tinha atitudes coerentes de um homem que tinha temor de Deus. O que nós podemos aprender com isso? Saul reconhece que, apesar de ter perseguido Davi, o Senhor entregou o seu inimigo nas mãos de Davi, mas ele optou por não matá-lo. Falamos isso. Isso mostra a importância de respeitar a autoridade delegada, mesmo que ela seja usada contra nós. Respeito pelas autoridades. Então fala de que reconhecer a autoridade. Davi, além de ter respeito, primeiro ele reconheceu que ele era uma autoridade. Saul era uma autoridade sobre ele. Afinal de contas, ele ainda estava no exercício da sua função. Não é? Então ele reconheceu a autoridade. E se ele reconheceu, ele teve respeito, ele respeitou essa autoridade. Que nós possamos também respeitar as autoridades que há sobre nós. Davi demonstra sabedoria ao não usar a oportunidade para se vingar, mas sim para poupar a vida de Saul. Então ele usa da sabedoria, mas não para vingar, mas para poupar. Sabedoria e misericórdia. Está falando de misericórdia. Davi era um homem misericordioso. Além de sábio, ele era um homem misericordioso, porque exerceu misericórdia sobre a vida de Saul, quando ele tinha a oportunidade de fazer o contrário, não é? Então, sabedoria e misericórdia. Isso demonstra que o amor e o perdão não significam ingenuidade ou aceitar o abuso. É possível amar o inimigo, mas ainda assim ter sabedoria para se proteger e não se entregar. Ele teve sabedoria o suficiente para se proteger e não se entregar ao problema e tomar uma atitude incoerente com a vontade de Deus, ou falta de temor a Deus, né? Porque se tomasse uma atitude de tirar a vida de Saul, era falta de temor, é vingança. Pelo contrário, ele não fez assim. Então, sabedoria, ele exerceu misericórdia, que nós possamos ser misericordiosos também. E buscar a sabedoria que precisamos de Deus. Busque de Deus. Porque junto com a sabedoria que Deus nos dá, vai vir também a misericórdia para ser exercida diante das situações que se nos apresentar. Outra coisa, Saul, ao reconhecer a bondade de Davi, também afirma que Deus havia entregado o reino a ele. Davi, ao não agir contra Saul, confiava que Deus o coroaria rei e firmaria o seu reinado. Confiança no plano de Deus, queridos. Davi foi ungido rei, então ele já confiou que Deus tinha um plano para ele. E agora, interessante e importante é que Saul também reconheceu que Deus tinha um plano para com Davi de torná-lo rei, sucessor.
de Saul. Então nós precisamos aprender a confiar no plano de Deus. Porque Deus tem um plano para mim e um plano para você. E plano de bem, não de mal, diz o Senhor. Davi, ao não agir contra Saul, confiava que Deus o coroaria rei e firmaria o seu reinado. Esse trecho fala da importância de confiar em Deus, que Deus irá agir e firmar aqueles que agem com retidão e justiça, aqueles que agem com retidão, com justiça, com temor a Deus. Porque confia em Deus, Deus vai honrar cada um de nós. Deus honra a nossa confiança nele. Quando nós exercemos, agimos com retidão e justiça, Deus reconhece e honra a nossa parte. Glória a Deus por isso. Davi honrou, Davi foi com justiça e Deus fez dele o maior rei que Israel já teve. Maior rei. Falho, teve muitas falhas? Teve, mas é um homem segundo o coração de Deus, apesar dele, não é? Mas ele tinha um coração pronto ao arrependimento, pronto à mudança. Tanto é que ele mudou de uma hora, assim, já mudou a atitude. Glória a Deus por isso. É preciso ter compaixão e amar até mesmo aquele que nos persegue, sem, no entanto, se colocar em situações de perigo desnecessário ou aceitar o abuso. É a diferença entre o amor e a entrega. Davi demonstrou esse equilíbrio ao deixar Saul ir, mas sem se entregar totalmente a ele novamente, pois sabia que a reconciliação seria temporária. Então, queridos, que nós possamos também saber essa diferença entre amor e entrega. Davi teve esse discernimento. E o discernimento espiritual é por demais importante para as nossas vidas. Por demais importante nas nossas vidas. Que nós possamos buscar esse discernimento espiritual para que as nossas ações sejam coerentes com aquilo que Deus espera de nós. As nossas atitudes, a nossa postura sejam diferentes, sejam coerentes com aquilo que Deus espera de nós. Amém, queridos? Então, que nós possamos continuar buscando essa maturidade espiritual, esse discernimento espiritual, para que nós possamos nos entregar cada vez mais a Ele, com firme confiança, sem nos vacilar, nem sem desviar, nem para a esquerda, nem para a direita, mas seguir os alinhamentos retos e planos que são os caminhos do Senhor, que por conseguinte nos leva à vida eterna com Deus. Por isso que eu preciso me entregar sem reserva na presença de Deus, buscando crescer em Deus, sempre, sempre. Por isso que sempre eu digo, examinai as Escrituras sempre, examinai sempre as Escrituras, que nós possamos ter essas lições hoje como base para as nossas vidas e saber que a nossa confiança, primeiramente, tem que ser em Deus e não em nós próprios. Maldito o homem que confia no homem, diz a palavra de Deus. Que confiemos primeiramente em Deus. Amém, amados?